E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Agora, trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, notícias sobre o Caleri, sobre o Zubeldia, sobre o jogo de ontem, sobre a treta entre Luciano e Alan Franco e André Silva, tô trazendo tudo pra vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e já comenta o que você achou do resultado de ontem, um bom resultado e também de que lado você tá nessa treta entre Alan Franco e Luciano? Deixa aí nos comentários. Vamos assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar muito de todos esses assuntos e muito mais. Créditos extras deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Acho que o Renato Paiva, na hora que ele está fazendo a análise, ele coloca um aspecto, né? Até a gente falava aqui, enquanto a gente fez as sonoras, que aí é determinante. Fala, fizemos o suficiente para vencer o jogo, pelo menos em termos ofensivos. Quando ele faz essa ponderação, eu concordo. Acho que é um Botafogo que ofensivamente produziu bem, já mostrou nessa temporada. 21 finalizações, 8 no gol. E quando teve o Savarino centralizado, que assim começa o jogo... Ele estreou em 2025, hein? E aí é diferente. Até perde um gol no começo do jogo, depois de um bom passe do Jorge Jesus, mas faz o golaço que fez. Então acho que foi, de fato, o Botafogo produziu bastante. O São Paulo em algum momento foi melhor ali na reta final do primeiro tempo. Depois recua, pode falar, recuou bastante, mas assim... Olha a resiliência que o Zubeldia está tendo que ter já desde o ano passado, com todas as dificuldades, ainda, por mais que não esteja vivendo um grande momento, mas é uma referência o Caleri. E aí ele precisa sair e até torcer para que não seja nada mais complicado, que possa voltar a atuar logo disso. Não são boas, viu? Depois tem esse lance aí que eu também queria falar, que eu acho que o árbitro acertou em campo e errou ao ir por VAR nesse lance. Para mim era... Eu achei pênalti. Eu sei que era esse que você ia falar, o gol Não, do final. esse eu concordei com a decisão. Eu acho que para mim esse lance estava impedido. Mas acho que o São... Ferrarese não estava. Não. O Ferrarese, Quem estava impedido era o outro. O que aí e ele faz menção Acha de que ele dominar a participou bola, da para mim jogada? ele participa. E até ele influencia na ação do zagueiro. Mas acho que o São Paulo tem pontos a ser criticados em relação ao desempenho recente. Sim, acho que não é só de defesa ao Zubeldia. Você teve o jogo contra o Sport, a queda contra o Aliança Lima, acho que são questões para serem pontuadas. Mas, no geral, acho que ele está fazendo muito, tendo em vista as dificuldades que esse time tem de reposição, de ausências importantes, e concordo com ele. Empatou contra o Atlético Mineiro num jogo em que o primeiro tempo o São Paulo jogou bem. Sim. Ontem teve bons momentos contra o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, que por mais tem as dificuldades, ainda assimilando o trabalho de um técnico novo, mas tinha armas e produziu ofensivamente para vencer o jogo. Rafael também foi determinante para esse empate. Então, especificamente no jogo de ontem, acho que eu tenho muito mais coisas positivas para falar do São Paulo do que críticas em relação a essa sequência de resultados que de fato não é bom por conta da série de empates. Do Botafogo, acho que a questão do ponto ofensivo de fato, concordo com o Renato Paiva, o time produziu para ter vencido, mas defensivamente deu muitos espaços e aí... O gol do André Silva é uma piada. E aí é o que compromete o resultado. A zaga do Botafogo dormindo ali. Todo mundo vai em cima do Ferreirinha e o André Silva fica completamente livre dentro da área, quase na marca do pênalti. E o Barbosa, boba, né, que é um dos caras que cometem esse erro, depois fica desesperado. Pagando geral, né? Fica reclamando, ninguém marcou o cara. Pô, mas é ele que tinha que Você que tinha que estar no cara, pô. Reclama dele mesmo, né? Bota um espelho assim, pô, como é que você faz isso e tal. Era só ele ficar. Porque se ele fica, não tinha nem o passe. Exato, não ia ter o passe. Não seria nem o passe. Você tem... O Ferreirinha ia estar rodeado por jogadores do Botafogo, ia tentar alguma coisa, mas não teria dado o passe pro André, desculpa. Não, imagina. Eu ia perguntar pro Johnny aqui, o nosso João, se você tem informações sobre o Caleri, não? A nossa equipe do Resenha tem muitos amigos ali do Caleri, conversaram com ele após o jogo e ele está com receio de ter sido algo muito sério. Vai ser investigado, mas ele tem esse receio. Uma pancada no joelho. No joelho. A gente Tomara torce que aí não para não ser seja, nada né? no cruzado, né? Que é o receio de todo São Paulino, apesar da fase do Caleri ser ruim. É um ídolo do São Paulo, é um jogador importante, ele se mata em campo todo jogo, né? Mesmo na fase ruim. Gera muita chance pelo trabalho de pivô, né? Exato, ele faz um pivô excelente. Então preocupa, né? Preocupa porque o DM do São Paulo, nossa senhora, tá cheio. A Arboleda saiu agora do DM, né? Já voltou. Você pode ter o Caleri... O Luciano sentiu ali antes do gol do Botafogo, todos do São Paulo, meu Deus, só falta, né? Perder Caleri e Luciano hoje.
Mas acho que o Luciano foi mais uma ceninha que ele fez. Ele gosta de fazer essa ceninha, né, Luciano? Ele gosta. O Calleri, assim, a informação que a gente tem é que ele estava muito abalado após a partida. E, pô, um abraço pro Calleri, cara, gente boa demais, baita jogador. A gente torce para que não seja nada grave. Falando Jogo, Johnny. É isso que eu ia falar, Bel. Falando do jogo, eu tenho uma opinião que é a seguinte. O São Paulo consegue ficar na frente no placar 2 vezes, né? E no 2-1, o São Paulo faz o que não deveria ter feito também contra o Cruzeiro. Volta tudo bem. Isso pode ser uma questão do elenco cobertor curto, etc. Mas eu fico pé da vida quando isso acontece, porque você atribui às vezes, o São Paulo recuou, mas, pô, segundo tempo, o time Às vezes recua e cansa, dá certo, às etc. Mas daí você toma o gol de empate do Igor Jesus. Cara, os minutos finais desse jogo parecia Argentina e França na final da Copa. Jogo pegado, Então foi bom, correria. Foi bom pra caramba. Então, tipo, tinha um gás ali, né? Não é que o São Paulo tava morto em campo. O São Paulo ainda tinha um gás pra etapa final e acabou deixando esse gás só pra quando tomou empate. Eu entendo a corneta da torcida em relação a isso. Se tivesse mantido o ritmo ali, na boa partida que vinha fazendo contra o Botafogo, talvez o empate nem teria sofrido empate. E do lado do Botafogo, positivo ver Igor Jesus e Savarino bem, hein? Porque o começo de temporada dos dois era muito abaixo. Savarino... Golaço, hein? Putz, o Ferreirinha fez um golaço, o Savarino falou, eu também sei, se liga Por só. dentro que ele tem Dava que pro jogar. goleiro essa? Acho que não, hein? Sem chance. Mas se fosse no Donelli, iam falar que dava pra pegar, né, coitado? É isso. Não é não, É Eugênio? isso. Corneteiros corintianos. Não, tô cornetando até a torcida que pega muito no pé do Donelli, tadinho. Mas nem o gol do Ferreirinha dava pra pegar, e muito menos esse do Savarino. Completo Savarino êxito foi aí. mais no alto lá. Nossa né? senhora, que Só- golaço. já que citamos o Corinthians rapidinho, Uhum. o Banjo da Fiel tava dizendo que o Donelli chama gol. Como esses caras são corneteiros, Nossa né? senhora, ô Banjo. Não ajuda um clube em nada. né? Bando de corneta, eu vou te falar, viu? Mas voltando ao tricolor e ao fogão. E só pra finalizar... 2 golaços, hein? Abel, André Diga. André Silva muito bem, né? O Caleri tá fora. Costuma entrar bem. Ele é Gosto, bom né? jogador. Ano passado eu fui cornetado porque eu elogiei muito ele. Daí ele teve uma fase ali não tão legal, etc. Ele é muito útil e a gente deseja sorte aí pra ele, porque Pode ser que ele provavelmente... tenha que assumir aí, caso o Caleri fique um tempo Exatamente. fora. Tomara que não Tem seja que nada assumir a grave. responsa. E a torcida do São Paulo precisa ter a consciência de que é o seguinte: pegam muito no pé do Zubeldia, eu sei. O Zubeldia erra também, tá? Ele tem Não tô muitos passando problemas. pano. Eu vejo que ele tem muitos problemas. Eu acho que é exagerado. Minha opinião. Abel, é exagerado. é muito exagerado. Esse zum de que o Zubeldia não Tá serve, louco. que o Zubeldia tem que cair. Deixo claro minha opinião aqui. É um bom técnico, Sim. faz bom trabalho. São Paulo jogou bem no ano passado na Libertadores. Não dá pra fazer milagre. Foi eliminado num confronto... Tudo bem, no primeiro jogo, realmente. Primeiro tempo ali, o Botafogo massacrou. Mas terminou o confronto ali nos Pau a pênaltis. pau. Com o São Paulo perdendo o gol. Só que ele tá perdendo muito jogador importante, gente. Não, sabe a impressão que me Lucas, passa? Oscar, o Luiz Gustavo, um Exato. monte de gente. Pablo difícil. Maia. Pablo Maia. Caleri agora. O Caleri agora. Não tem, Arboleda não ficou tem fora. esse elenco todo com reposição Exatamente. à altura pro São Paulo. Isso fala Assim, um pouco. Ficar cornetando, falando que o cara tem que jogar cair, contra. eu acho exagero. Também acho. Essa é a histeria que vive o futebol brasileiro. E aí eu vou de novo citar lá o Memphis. É. Porque você, ano passado, teve um duelo sensacional de quartas de final de Libertadores entre esses dois times, Sim. que terminou com 2 empates. O Botafogo passou e foi campeão da Libertadores. Então, o São Paulo ontem jogou fora de casa contra o campeão da Libertadores, que é verdade, não está jogando hoje tão bem quanto jogou ano passado, mas ainda é um jogo fora de casa. Empatou o jogo. Não é motivo de fim do mundo. Sim. Assim não. como para o Botafogo, empatar, mesmo que em casa, contra o time do São Paulo, um Botafogo que está se reconstruindo, também não é o fim do mundo. Só que você pergunta para torcedores de Botafogo e São Paulo, eles querem mandar embora os técnicos. É Eles isso não querem mesmo. A saber. galera adora trocar de técnico nesse país. É Aí brincadeira. acontece isso, ganha um jogo, ganha outro, só que a sequência é uma sequência ruim. Se você parar de pensar na vitória de hoje e passar a pensar num time consistente, num time pronto para jogar competições, temporadas, a tendência é que você ali na frente comemore mais vitórias do que uma vitória pontual hoje. E isso é o que o futebol brasileiro não consegue entender. Há uma histeria, isso parte muitas vezes dos torcedores, que são muito passionais, mas muitas vezes isso também
tem um boom ali. Impulsionado por parte da pela imprensa, opa. A imprensa hoje é uma imprensa muito mais ampla do que já foi um dia, tá? sim. Antigamente você tinha ali rádio, jornal, um pouquinho de televisão, hoje, lá atrás. Hoje em dia todo mundo é imprensa. E todo mundo vai atrás de audiência, que na internet é view, é clique e tal. Likes, caça likes. E o que repercute? É o cara que grita, começa a bater, você tem que mandar embora, que não presta, que não sei o quê. Isso pode ser bom pro like dele ali, pro view dele, que ele vai satisfazer o ego de alguns torcedores que estão revoltados e que querem demissões. Mas, na maioria das vezes, é ruim pro time, a médio e longo prazo. Muito bem. Meus amigos, o São Paulo que conseguiu mais um empate no Campeonato Brasileiro e se a gente for analisar o empate fora de casa contra o Botafogo, não é um mau resultado. Porém, se tornou um mau resultado pelo empate contra o Sport e pelo empate contra o Cruzeiro. São Paulo hoje, se tivesse feito o serviço de casa e vencido os 2 jogos no campeonato que teve em casa e que teve oportunidade de vencer, o São Paulo estaria com 8 pontos. 8 pontos. O São Paulo seria ali o co-líder do Campeonato Brasileiro. Em compensação, o São Paulo hoje está ali na beira do Z4 por conta de resultados ruins. Você não pode, eu disse isso antes de começar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele se resume a você largar bem, porque vai chegar um momento do campeonato que você não vai poder utilizar o seu time titular e você tem que ter uma gordura para queimar. E o São Paulo não está fazendo essa gordura, que tem que ser feita no início do Campeonato Brasileiro. E principalmente, o Campeonato Brasileiro se resume às vezes, mesmo quando você joga mal, você conseguiu o resultado. O Palmeiras jogou contra o Sport, lá o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras foi amassado pelo Sport, mas ganhou de 1-0. Vocês veem como que as coisas funcionam? Não dá, cara, não dá para você deixar pontos escapar como o São Paulo deixou. Isso faz muita falta no final do campeonato. Muita falta. E infelizmente o São Paulo tá deixando. Eu sei que muita gente... Hoje há 2 polos de pessoas que querem a demissão do Zubeldia a todo custo, porque acham que o time tá uma draga, e pessoas que entendem a situação do Zubeldia de tá sem os seus principais jogadores, do São Paulo tá passando por uma reformulação, reestruturação financeira e que esse ano vai ser um ano difícil. Eu entendo esses 2 lados, mas uma coisa não anula a outra. Não é porque o São Paulo está completamente esfacelado que o São Paulo não tenha condições de vencer o Sport dentro do Morumbi. Não é porque o São Paulo está completamente desfacelado que o São Paulo não tenha condições de ganhar do Cruzeiro no Morumbi, abrindo o placar na frente. Eu entendo, eu não vou esperar que o São Paulo... O jogo de ontem, por exemplo, era um jogo que se o São Paulo tivesse perdido, seria um resultado aceitável, porque o São Paulo está desfacelado e enfrentou um grande time que é o Botafogo. Esse jogo não é o jogo que me preocupa, o jogo contra o Botafogo fora de casa. O jogo que me preocupa é o jogo contra o Sport e o jogo contra o Cruzeiro dentro de casa. Ah, mas o São Paulo está esfacelado. Mas, cara, o São Paulo tem que dar um jeito de vencer esses jogos. Assim como o Palmeiras, assim como o Flamengo, assim como times que não jogam bem, mas vencem os seus jogos. O Corinthians cansa de ser amassado pelos seus adversários e ganha o jogo de 1-0. Ontem não foi o caso, tomou um cacete do Fluminense. Mas vocês entendem? Tem jogos que o resultado é mais importante que o desempenho. E tem jogos que o desempenho é mais importante que o resultado. O jogo de ontem, o São Paulo desempenhou bem. São Paulo conseguiu, em alguns momentos, se impor em cima do Botafogo, ter transição, ter uma saída de bola decente. O jogo de ontem foi um jogo que o resultado foi pior que o desempenho. Para mim, o São Paulo fez um bom jogo ontem. Porém, o Zubeldia, para mim, mexeu errado de novo, trazendo o time demais para... Não é nem trazendo o time demais para trás, que eu acho que seria questão de tempo o São Paulo se retrair. Mas ele não armou o time para o contra-ataque. Ele colocou o Rodriguinho, ele colocou o Luciano. O jogo de ontem não era um jogo para você fazer isso. Era um jogo para você tirar o Ferrarese ou
ou mesmo o Cedric, tirava o Cedric, colocava o Lucas Ferreira do lado de lá, você tirava aí sim o Matheus Alves, mas não para colocar o Luciano, sim para colocar o Bobadilha. Você faria uma trinca de volantes e ficaria com Ferreira do lado, Ferreirinha do outro e André Silva, dois caras rápidos para você ter um setup para um contra-ataque. O São Paulo não tinha setup de contra-ataque. Quantas bolas Luciano e André Silva tiveram para contra-atacar e não conseguiram? Por quê? Porque não são jogadores de velocidade. O correto era ele fazer a trinca de volantes e colocar, deixar os dois pontas, Ferreira de um lado e Lucas Ferreira do outro. Talvez até tirar o André Silva e colocar o Rian Francisco, que é mais rápido que o André, que poderia ser um jogador também pro contra-ataque. Até para o Lucas Barbosa, o zagueiro deles já estava amarelado, para quem sabe tentar uma jogada e expulsar. Tudo isso tem que ser pensado. E não é possível que, agora que já aconteceu é mais fácil. O Zubeldia ganha quase 600, 700 pau por mês para pensar nisso, gente. Não é eu que tenho que pensar, não. O Zubeldia que tem que pensar. Aí ontem a gente teve o Caleri, que, ao que tudo indica, teve uma lesão séria de ligamento, talvez não tenha rompido total, mas tenha tido aí o que os médicos chamam de entorse, que é quando o ligamento tem... existem três tipos de lesão de ligamento. A lesão que é a ruptura total, a lesão que o ligamento ele só dá uma machucada, vamos dizer assim, dá só uma inflamada, e o segundo grau de lesão, que é quando o ligamento, as fibras do ligamento meio que começam a se soltar, né? O ligamento ele é assim, as fibras do ligamento meio que se soltam. Então, ao que tudo indica, o Caleri pode ter tido uma lesão de ligamento nível 2, que não necessariamente precisa de cirurgia, pode passar por um tratamento convencional, tomando antibióticos e tal, para o ligamento se regenerar. Eu mesmo, há alguns meses atrás, acabei tendo uma lesão bem parecida jogando nos campeonatos aqui. Tive que ficar, acho que, quase 50 dias parado por conta do joelho, sem conseguir jogar. E também tivemos Alan Franco e Luciano. Por que o Alan Franco foi cobrar o Luciano? Porque o São Paulo ficou aí quase 3, 4 minutos com o Luciano fingindo uma dor, que o Botafogo não parou. O Luciano percebendo que o Botafogo não ia parar, em vez de levantar e ir correr, cara, o Luciano ontem entrou andando mais uma vez. Tem muita gente que fala, você pega no pé do Luciano, mas olha o que o Luciano jogou ontem. De novo. Qual foi a última boa partida do Luciano pelo São Paulo? Eu não tô falando de gol, tô falando de desempenho, de participar do jogo, de fazer alguma coisa. Aí o Alan Franco foi lá cobrar ele. E depois o André Silva chegou e o Alan Franco tem que peitar os dois mesmo. Veja o replay do gol do Botafogo, o segundo. O único jogador que cai completamente revoltado é o Alan Franco. Olhem o replay do gol. O Alan Franco, após o gol, o Alan Franco vira de costas, se joga no chão e começa a esmurrar o gramado. Porque ele tá sentindo que basta uma vitória para a chave virar. Mas alguns jogadores não estão entendendo isso. E o Luciano é prova disso. Entrou andando dentro de campo. Mais uma vez. Parece que tá com 45 arroba o Luciano. Tão gordo que ele tá. Mais uma vez. Você pega no pé do Luciano. Como é que não pega, cara? Como é que não pega? Olha como ele entrou ontem. Cara, se você vai fingir uma lesão, pelo menos você grita no árbitro, cai estirado, se vira. Agora ele cai, fica olhando pro árbitro, o árbitro olhando pra ele, olhando pro árbitro, o árbitro tá vendo que ele tá de sacanagem. Se fosse algo sério, ele teria saído. O São Paulo precisa de poucas coisas para essa chave virar. O Zubeldia tomar algumas atitudes corretas, os jogadores entenderem que falta isso aqui para a chave virar e a volta dos principais jogadores. O Pablo Maia já está treinando com bola, devemos ter aí, quem sabe, Oscar e Lucas, mas não é fácil. Você perder pontos no começo do Campeonato Brasileiro é uma grande furada. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.